Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o caso, bem-vindos a mais um vídeo aqui na internet sobre C Sharp, orientação a objeto e tudo mais. Eu sou o Kerplunk, para quem não me conhece, muito prazer, e o vídeo de hoje é um vídeo que vai ser um divisor de águas. Vocês podem acreditar. Quem seguiu aquela série de vídeos lá sobre o C Sharp explicadinho, onde a gente desenvolveu um CRUD básico lá para nossa aplicação, hoje ou vai me adorar ou vai me odiar, porque nós vamos usar um jeito bem mais simples e bem mais profissional de se fazer a mesma coisa que a gente fez lá. A mesma coisa não, né? Com vantagens, inclusive, né? Ah, nessas paradas aí eu já tô até fera, você vai ver só que tô arrebentando. Cara, você tava sumido, hein? Onde é que você andava? Você andava de férias? O que houve? Tá por aí. Por aí, é? Ah, tá bom. Enfim, cara, senta aí que você vai gostar, porque hoje o conteúdo é muito bacana. Se você gostou daquilo que você viu ali naqueles vídeos anteriores, né, você estava junto, inclusive, você vai adorar isso que a gente está fazendo, que a gente vai fazer hoje, né? Que a gente vai trabalhar com o Entity Framework. Trem bom demais da conta. O Entity Framework é justamente uma evolução, assim, podemos dizer, daquilo que a gente fez naqueles vídeos lá, né? Aquele trabalho lá era bem mais artesanal, bem mais manual. O de hoje é uma coisa bem mais profissional mesmo, né? Você vai gostar. Ok, para quem então tá curioso para saber o que é o tal do Entity Framework, vamos começar abrindo um projetinho então, e enquanto isso eu vou explicando. Eu vou abrir então um projetinho aqui que é uma Entity Framework Demo. Tá bom esse nome. Não tá errado. Framework. Tá certinho agora. Ok. O Entity Framework, ele é uma plataforma para fazer... Ele é um framework mesmo, como o nome já diz, né? Que faz essa ligação de código com o banco de dados, que é o objetivo daquela pequeno framework que a gente fez nos vídeos anteriores lá. A diferença é que o Entity Framework já é muito, mas muito mais evoluído do que aquilo que a gente tinha feito. Aquilo que a gente tinha feito era um trabalho bem artesanal, bem manual mesmo, apesar de cumprir o seu papel e ser até usável em um projetinho de pequena escala, ele não chega nem aos pés de todas as coisas que o Entity Framework faz. Vocês vão vendo aqui, conforme a gente vai fazendo, eu vou explicando, vocês vão ver que aquilo lá era, nossa, artesanal mesmo, né? Do que se trata então? Como é que a gente começa a trabalhar com o Entity Framework? A primeira coisa a fazer é adicionar a referência do Entity Framework aqui no nosso projeto. Mas a gente não vai clicar em referência add reference, não. A gente vai usar o NuGet. Para quem não conhece, o NuGet é um gerenciador de pacotes que vocês podem usar diretamente do seu Visual Studio. Você primeiro tem que salvar a aplicação, né, para garantir. Vocês podem então ir aqui no menu Tools, NuGet Package Manager e Package Manager Console. Ele vai abrir esse consolezinho aqui embaixo aqui para vocês e vocês podem trabalhar com ele aqui. Tem muita gente que ainda não conhece bem isso aqui é novidade, mas é bem simples, não se assustem não, ok? Para adicionar uma referência, para adicionar um pacote, instalar um pacote na nossa aplicação, a gente tem que usar o comandinho install package. É assim, ó, install package e o nome do pacote, que no caso é o Entity Framework. E pronto, basta eu dar um enter e ter conexão com a internet, obviamente, né? E ele vai lá na internet, lá em algum lugar lá, e pega essas referências e adiciona no nosso projeto. Ele adiciona principalmente o Entity Framework e o Entity Framework SQL Server. Ele adiciona também, acho que o System Component Model aqui, do Data Annotations aqui, Dataset Extensions, eu acho, não tenho certeza que ele faça isso, mas é provável que seja parte do pacote também. Apesar que a gente não vai usar nas aulas de hoje, né, eu nunca verifiquei qual é exatamente as DLLs que ele coloca lá. Acreditem ou não, isso aqui já é meio caminho andado. Tendo o Entity Framework instanciado, referenciado na nossa aplicação, é meio caminho andado. Um segundo passo importante é a conexão com o banco de dados. A gente precisa adicionar no nosso appconfig ou webconfig, conforme for a aplicação, uma conexão para o banco de dados que a gente vai usar. A gente vai colocar então aqui em Connection Strings. Vamos adicionar uma Connection String. Eu vou dar um nome para ela de name igual, sei lá, lojinha. Pode ser. A Connection String dele é bem simplificada mesmo. Data source igual
ponto barra SQL Express, que é o meu banco de dados SQL Express, a minha instância de banco de dados. Eu vou colocar aqui o Integrated Security igual SSPI. E isso aqui é o básico que eu preciso para uma conexão de dados com o SQL Server. Eu preciso da parte realmente importante dessa connection string aqui. Eu dizer para ele qual é o provider name. O provider é o namespace contendo as classes que eu preciso para fazer a conexão com o banco de dados. É o namespace onde está a classe de data header, de dataset, data tables e conexão com o banco de dados e tudo mais. Está tudo qual é o namespace onde é que essas coisas todas estão. No nosso caso é no system.data.sql client, que é o client de SQL do nosso querido SQL Server, ok? Acreditem ou não, isso aqui já está meio caminho andado. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu vou aqui no Server Explorer mesmo e vou tentar mostrar para vocês quais são os bancos de dados que eu tenho no meu banco de dados nessa instância aqui, SQL Express. Vamos ver aqui, eu tenho quais os bancos de dados. Eu tenho só o Master, Model, MSDB e TempDB, que são os bancos básicos, default ali, que vem instalados já direto no SQL Server. Eu não tenho um banco de dados para minha lojinha, mas eu não preciso me preocupar com ele, porque o Entity Framework faz isso pra gente. Acredite, o Entity Framework resolve um monte de problema que a gente tinha, que a gente nem sabia que tinha. Ok, eu preciso também adicionar uma coisinha importante no nosso projeto aqui, para a gente poder ir criando o banco de dados, que é o Migrations. O Migrations é um gerenciador de pacotes de banco de dados. Cada vez que a gente cria uma entidade, uma classe nova no nosso projeto, a gente pode fazer a integração dessa classe com o banco de dados, usando o Migrations. Mas para isso, a gente precisa habilitar o Migrations no nosso projetinho. E o comando é enable migrations. E ele vai habilitar no nosso projetinho as migrações. Opa, não contenho... eu não compilei o nosso banco de dados, né? Eu preciso salvar ele. Assim, agora vai dar certinho. Ainda não? Caramba, o que eu fiz? Deixa eu ver. Eu vou dar um start. Eu não dei um build nele ainda, né? Eu tenho que dar um build. Uma vez só já deve ser o suficiente pra gente. Vamos voltar aqui no Package Manager. Ainda não? Tá. Gente, desculpem, eu tô bobeando. Ele está dizendo que ele não achou um contexto. Agora, eu ia entrar nisso aí logo depois que eu criasse. Eu pensei que dava para fazer a migração antes, mas não dá. A gente precisa criar o nosso contexto de dados. O que é o contexto de dados? O contexto de dados nada mais é que uma classe que centraliza todas as outras classes de dados, né? Eu vou colocar essa classe aqui com um nome bem sugestivo de contexto. E vou colocar ela como pública. E vou fazer ela herdar do DB Context. Ele está me dizendo aqui que ele não achou o namespace do DB Context, mas isso é porque eu não estou usando a referência de using aqui em cima. Então eu vou mouse em cima dele ali na luzinha aí, using data entity. Agora ele acha o namespace correto aqui para gente. Agora sim, eu criei um contexto de dados, né? Agora sim eu posso fazer um Enable Migrations aqui no nosso Package Manager Console. Aí ele vai procurar no nosso banco de dados, se existe um banco de dados ali referente a esse contexto de dados que eu acabei de criar. Se não tem, ele vai fazer a configuração certa para ele, mas ainda não tem nada criado no nosso banco de dados. Isso aqui, gente, é o que o Enable Migrations faz. Ele faz essa classezinha aqui, que é uma classe básica. Nós vamos entender para que ela serve já, assim que nós começarmos a criar as nossas próprias, né? Vamos fazer uma classezinha básica, então, para fazer já direto com o banco? É moleza, só herdar as outras classes que usamos no outro trem. Não, nessa aqui a gente não vai precisar herdar nada. Você vai ver só que fácil que é, bem mais fácil para fazer. É por isso que, se você manjou bem como é que funciona a orientação a objeto usando aqueles vídeos anteriores lá, você não vai ter problema nenhum entendendo essas aqui. Nós vamos criar uma nova classe mesmo. Eu vou chamar ela de cliente.
Vou tornar ela pública. E vou colocar umas propriedades nela. Eu vou colocar um ID, né, que é uma identificação do cliente. Eu vou colocar uma string do nome. Vou colocar uma datetime da data cadastro. E basicamente a nossa classe são campinhos bem simples, com propriedades bem simples, mas já dá para entender o que ela faz. Agora, depois dessa entidade criada, a gente precisa expor essa entidade no nosso contexto, que é a nossa classe aqui, né? Mas ela já está aqui em cima, né? Eu posso agora ir aqui na nossa classe contexto e expor essa classe como uma propriedade. Essa aqui é um dos diferenciais do Entity Framework para aquela nossa... para aquele nosso frameworkzinho básico lá. No Entity Framework, todas as entidades ficam dentro do contexto de dados. E ele, no caso, essas classes ficam como propriedades. Então, a gente adiciona propriedade db7 de cliente. Olha lá, o cliente até já aparece. E daí eu vou colocar o nome dela de clientes, assim, pluralizado mesmo. Ok. Está criado, então, a nossa primeira entidade aqui no nosso banco de dados, no nosso contexto de dados aqui, mas ela ainda não está no nosso banco de dados. Nós precisamos criar o nosso banco de dados e essa tabelinha, que no caso será uma tabela parecida com o formato que tem nessa tabela, nessa classe cliente aqui. Ok? Como é que a gente faz isso, então? A gente precisa adicionar uma migração, ou seja, criar um pacote de criação de banco de dados, né? add, aqui no Package Manager Console, add migration, né? E ele vai me pedir um nome. Esse nome é um nome de pacote qualquer ali. Eu vou dizer assim, ó, classe, entidade cliente, né? Entidade cliente criada. Ok? E ele vai criar um pacotinho pra gente. Dentro da pasta Migrations aqui, ele vai criar um arquivinho C# ali pra gente, uma classezinha C#, que ela vai fazer essa parte aqui. Ela não existe, mas ela está sendo criada. Ela vai fazer essa parte da ligação com o banco de dados e criação da tabela que a gente precisa. Ó, tá aqui ela, ó, que é isso aqui que a gente está vendo. O que ele faz aqui? Ele está dizendo, ó, criar uma tabela chamada clientes, e aqui os campos dela, né? O ID, que não é nullable e é um campo identidade, um nome, que é uma string, um data cadastro, que é um datetime, e a chave primária, que é o ID. Ou seja, isso aqui já é basicamente o script para criar a tabela. Reparem um detalhe importante, gente. Aqui não tem nenhum SQL. Não existe SQL aqui. Por que isso não acontece? Como é que a gente vai se comunicar com o banco de dados se não tem nenhum SQL? Esse é o papel do Entity Framework. Ele converte o nosso código em C# aqui para o SQL necessário e equivalente lá no banco de dados. Então a gente não precisa mais se preocupar com query SQL nunca mais. É só a gente usar o código C# mesmo. Você tá dizendo que eu não preciso fazer mais query nenhuma? Exatamente, cara. Você não precisa mais fazer as suas queries de cabeça, porque o Entity Framework vai fazer a query para você no banco de dados da melhor maneira possível, usando todas as indicações e as boas práticas que a Microsoft recomenda para que o SQL Server funcione melhor. Trem bom demais da conta? Sim, é uma coisa muito boa, né? Você não precisar escrever query, nossa, isso ajuda bastante. Ok, então a gente criou o nosso pacote, a gente criou o nosso banco de dados, já criou a nossa primeira migração, mas o nosso banco de dados ele ainda não existe. Vamos conferir? Express. E vamos ver se tem algum banco de dados lá. Não tem nenhum banco de dados novo, né? A gente precisa agora criar um banco de dados, o banco de dados relativo a isso aqui. A gente já adicionou a migração. A última etapa que a gente precisa é o update database. E um enter. E ok, agora sim o nosso banco de dados vai ser criado. É um comandinho um pouquinho demorado, mas ele funciona. Vamos esperar ele terminar. Muito bem. O nosso banco de dados foi criado. Querem conferir? Não, vou deixar de surpresa. Calma lá. Agora entra aqui uma parte importante, né? Observem aqui que no script ele rodou o método seed, o método semente, no caso, né?
que é esse método que está aqui nesse configuration, esse método seed aqui, ó. Esse método, ele é chamado toda vez que eu executar um update database. Neste método aqui, eu coloco dados básicos que sejam necessários para o meu banco de dados. Tabelas que têm dados fixos, por exemplo, é bom a gente preencher por aqui mesmo, usando esse mesmo exemplozinho que ele está dizendo aqui para a gente. Se a gente precisa adicionar, por exemplo, uma classe de pessoas aqui, a gente contexto.people.add e tal, né, e criar uma nova pessoa. A gente pode até colocar um exemplozinho aqui depois, mas é só para entender que este método aqui serve para a gente criar dados logo que a gente executa um update database. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente já consegue inserir um cliente lá no nosso banco de dados direto? E não precisa de SQL mesmo. Cara, como eu te disse, você não precisa SQL nenhum, você não precisa herdar nada, o Entity Framework já faz tudo. Tudo que a gente precisa fazer aqui, ó, eu vou usar um bloco using, que é uma prática que eu tenho, né? Using contexto, que é o nosso contexto de dados, que eu vou chamar de com, sei lá, ou qualquer outra coisa assim, igual a um novo contexto. Agora, nesse contexto, eu posso usar todas as classes que estão expostas nele aqui, que no caso é só a cliente por enquanto, mas já dá para entender o que dá para fazer. Então, contexto.clientes.add, olha ali o método add já está prontinho. E eu posso adicionar um novo cliente. E eu vou abrir uma chaves aqui para colocar já dados nesse cliente. Eu vou dizer que o nome é João, e que a data cadastro é igual a datetime.now. Ok. Opa. .now. Ok, agora sim. Isso aqui então já adiciona dados no meu banco de dados? Não, ainda não. Falta um último comando. O último comando que é o de salvar as gravações. Esse aqui é um diferencial bem interessante do Entity Framework para aquelas nossas classes lá. O Entity Framework, a gente tem que chamar um comando que salva os dados. Você pode fazer todas as alterações em dados que você quiser, e enquanto você não usar esse comando de salvar os dados, ele não vai gravar assim efetivamente lá no banco de dados. O comando é bem simples, é com, ou no caso a instância do contexto de dados, ponto, save changes. E aqui ele já vai salvar as alterações para mim. Eu vou colocar aqui depois do bloco using um console.readline, né? Para ele parar. E vou colocar até uma mensagenzinha aqui dizendo cliente salvo. Console.writeline cliente salvo. Ok. Se eu simplesmente rodar esse nosso esse programinha aqui, ele vai criar um cliente lá no nosso banco de dados com o nome João e a data da data de hoje. Olha ali, ele está dizendo cliente salvo, mas será que efetivamente está no banco de dados isso? Com certeza. Vamos conferir lá no Server Explorer. Agora sim nós vamos criar de vez a nossa conexão com o nosso banco de dados, né? SQL Express. E aqui vocês vão ver que tem um banco chamado contexto lojinha. Opa, não é, tá errado aqui. SQL Express com 2 S's. Agora sim. Vai chamar aqui o nosso banco de dados Entity Framework contexto. Olha aqui, ó. Esse é o nosso banco de dados criado. Isso aqui tem como a gente mudar para colocar um nome mais específico, mas a gente pode usar por enquanto assim, só para entender que ele realmente faz essa ligação com o banco de dados, né? Ok, o nosso banco de dados está com a conexão nele aqui e nós temos as tabelas dele para verificar. Opa, mas essa tabela Migrations History aqui, eu não criei nada nessa tabela. Essa tabela aqui, gente, eu vou mostrar já o que ela faz, mas ela é a responsável por essa migração do nosso banco de dados, a nossa criação de tabelas, as etapas, né, das criações de tabelas, de campos e de tudo mais. E essa é a nossa tabela clientes que foi criada. E se eu mostrar os dados dela, será que o João vai estar lá? Vamos torcer. Vai abrindo e olha lá o João criado. Inclusive o ID já foi criado automaticamente, né? Eu nem precisei colocar um ID para ele e ele criou. Mesmo ele sendo chave primária, o Entity Framework é esperto o suficiente para saber que ele entendeu o que eu quero fazer. Ele colocou lá o nome e a data cadastro que eu pedi. E se eu rodar o nosso programa aqui, colocar um outro cliente aqui, por exemplo, a Ana, e rodar o nosso programa de novo, ele vai adicionar um novo cliente lá no nosso banco de dados, vou dizer aqui cliente salvo, né? Eu posso dar um enter aqui para sair fora. E eu posso aqui no Server Explorer, tabela clientes de novo, show table data.
E agora eu devo ter... Opa, o que houve? Cadê a Ana daqui? Ah, eu tenho que dar um refresh. Olha lá, ó, a Ana foi criada. Então, gente, vocês viram a facilidade que é para se trabalhar com o Entity Framework. Você faz a conexão, cria a sua migração e salva no banco de dados. Este approach que nós estamos usando aqui, este método que nós estamos usando aqui, é chamado de Code First. Ou seja, o código é o que vale. O que eu colocar nas minhas classes, nas minhas entidades e no meu contexto de dados é o que o Entity Framework vai fazer. Ou seja, vai prestar atenção no código. O banco de dados é só uma consequência do código que eu fizer. Por isso que eles se chamam de Code First. Existe também o approach de Database First e de Model First. Mas a gente vai trabalhar mais agora, por enquanto, com o Code First, porque a gente vai modelar esse nosso banco de dados aqui usando esse approach aí do Code First. Vamos criar tabelas e tudo mais para o nosso banco de dados usando o Code First. Eu lembro que lá no outro projeto nós estávamos dando umas classes herdadas que a gente fez lá. E nesse aqui não precisa herdar nada, não? Não precisa fazer nada daquilo mais. Você simplesmente cria a sua entidade, você não vai precisar criar nenhuma outra classe partial que vai herdar uma outra classe que vai ter comandos de SQL e tudo mais. Nada disso, você já está prontinho, cara, prontinho. Não é legal isso? Você simplesmente cria a sua entidade, diz como é que ela tem que ser e o programa se vira ali para o Entity Framework, no caso, né, se vira para saber como isso deve funcionar lá no banco de dados. Isso é bacana, certo? Eu tô com um plano bem ambicioso aí que eu vou precisar da ajuda de vocês aí para sugestões aí do que fazer. Depois desse vídeo aqui do Entity Framework, eu quero apresentar também uma tecnologia chamada OData, ou OData, né, da Microsoft. Ela é uma tecnologia que facilita bastante o uso de Web API. Ela é uma Web API essencialmente, mas ela tem algumas facilidades que uma Web API normal não tem. Então, depois desse vídeo do Entity Framework, eu vou apresentar o OData. E depois do OData, eu vou dar uma pincelada por cima do Angular, que é o nosso um framework que está sendo muito utilizado aí, tá? Nossa, tá fazendo maior sucesso aí, ainda mais essa nossa nova versão Angular 4, né? Que tá muito bacana, que tá muito legal mesmo. Eu vou apresentar para vocês, então, o Angular. Então, são 3 tecnologias. O Entity Framework, o OData e o Angular. Como é que elas se ligam? O Entity Framework e o OData, eles são praticamente irmãos. Usando um Entity Framework como fonte de dados para uma Web API OData, a gente não precisa escrever código nenhum praticamente. A gente pode fazer tudo automático, tudo com as classes já geradas pré-prontas que já tem no Visual Studio, os modelos pré-prontos do Visual Studio, e a nossa Web API já vai ficar prontinha com todas as coisas que a gente precisa. E o Angular vai servir como a nossa interface de usuário, a nossa UI, né? É uma UI web que a gente vai usar para a gente fazer uma aplicaçãozinha aqui simplificada com esses nossos dados de clientes aqui, de produtos e outras coisas que a gente queira fazer. Então o Angular vai ser a nossa interface de usuário, uma Web API com a tecnologia OData para fazer a gravação dos dados, para fazer a interligação da UI com o banco de dados e efetivamente a ligação do banco de dados em si mesmo, o Entity Framework, que é basicamente um requisito para o OData funcionar muito bem. Então agora eu vou pedir sugestão. Que tipo de aplicação vocês gostariam de ver? O que vocês gostariam de ver funcionando? Um sistema de estoque, um sistema financeiro? O que vocês gostariam de ver funcionando? Eu vou deixar vocês sugerirem aí à vontade, né? E o mais votado aí a gente vai fazer uma aplicação obviamente simplificada, né? Não vai ser algo vendável, até de repente pode ser algo vendável se vocês quiserem usar. Mas assim, eu queria fazer mais simplificado, mas é para demonstrar como é que funciona e vocês utilizam esse conhecimento que a gente está passando aqui para aplicar na aplicação de vocês, ok? Bom, eu acho que o que eu tinha para apresentar do Entity Framework era basicamente isso. Ô, idiota, dá um tchau pra galera aí. Vivendo e aprendendo. Ah, beleza, hein? Então tá, pessoal. Não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Se inscreva no canal, assista os vídeos anteriores, que eles também servem de base para o vídeo de hoje. Deixe o seu joinha aí, que isso ajuda bastante. E vejo vocês no próximo vídeo com o OData. Então, FOI, fui!